Olá, meus amados irmãos, amém? A paz do Senhor aos amados irmãos e uma boa tarde aos gentios. Hoje, irmão, nós vamos começar aqui num tema sobre questão dos falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores. É um tema muito sério. E a Bíblia vai revelar para vocês a grande verdade. Os grandes mistérios que nenhum pastor da teologia ensinaram às ovelhas. E isso é sério que eu vou mostrar para vocês. Muitas pessoas estão seguindo ao falso profeta apóstolo Marcelino. Ele é um falso profeta feiticeiro disfarçado de apóstolo. Esse tema eu vou trazer depois para vocês. Por que é que ele estava no deserto? Por que é que ele está jejuando não sei quantos anos? E as pessoas acham que ele é o profeta Elias. Por que é que as pessoas estão achando que o apóstolo Marcelino é o profeta Elias? Irmão, eu vou trazer um vídeo para vocês. E é por isso que as pessoas acham que ele é o profeta Elias. Porque ele mesmo está dando a informação para que as pessoas pensem que ele é o profeta Elias. Eu vou trazer o tema sobre isso e mostrar para vocês. Tá bom? Agora, irmãos, nós vamos aqui para a grande verdade. Vamos aqui para a grande verdade do Senhor Jesus. Esse falso apóstolo feiticeiro, ele diz que Elias vai vir na grande tribulação, que o cavaleiro do cavalo branco é o profeta Elias. Irmão, tenha cuidado. Não acredite em tudo o que os espíritos dizem, sem primeiro vocês examinar toda a Bíblia. Olha só, irmão, vamos aqui começar, ó. Vamos aqui para Daniel. Vamos para Daniel 11. Daniel 11, versículo 33. Olha só, irmão. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao cair serão ajudados. Bom, irmão, eu vou trazer depois sobre esse tema aqui de Daniel 11, porque muitos pregam Daniel, mas não revela todos os mistérios, não dá o sentido. O que eu quero aqui dizer para vocês, irmão, é que Deus falou, aqui é uma profecia para esse fim dos tempos. Deus disse que enviaria os seus sábios no meio do povo para ensinar. Só que muitos estão desprezando, muitos cristãos da prosperidade estão desprezando esses sábios que estão ensinando a ele o verdadeiro evangelho. Uma coisa é certa que eu digo para vocês: não vá pensar que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro mistério é do apóstolo Marcelino. Não corra para ele, porque Deus já me mostrou que ele não é o profeta de Deus, ele não é o apóstolo de Deus. E isso eu vou provar a partir de agora, tá? Então tá aqui, irmão. Deus, ele mesmo prometeu nesse fim dos tempos enviar seus sábios. Não pense que é só eu que sou sábio, que é só eu que sei de tudo da Bíblia, que só eu. Nunca pense isso. Não seja incrédulo, não seja ignorante. Tem sábios por aí do Senhor verdadeiros, tem, que estão pregando o verdadeiro evangelho, mas são contados a dedo, porque tem pessoas seguindo a outros cegos, as líderes que também estão pervertendo o evangelho. E esse servo não observa, porque não lê as escrituras dia e noite. Fica obedecendo e aprendendo tudo que o Espírito diz dentro da igreja, tudo que o pastor diz, tudo que os apóstolos diz,
Tudo que os falsos profetas dizem, eles aprendem o ensino deles, mas não examinam as Escrituras para ver o que eles dizem é verdade. Então vamos partir, irmão. Olha só aqui. O tema de hoje, irmão, o tema de hoje é sobre o profeta Elias. O tema de hoje é sobre o profeta Elias. Elias já veio ou não? É o que você vai saber a partir de agora. E o próprio Jesus é que vai revelar para todos vocês. E você tem duas escolhas. Ou acreditar em Jesus, ou nesse feiticeiro apóstolo Marcelino. Você tem duas escolhas. Tá? Olha só aqui, irmão. Não mintas contra a verdade. Leva a sério, irmão. Leva a sério o que Jesus nos ensinou. Leva a sério o que Jesus nos ensinou. Não minta contra a verdade. E o falso apóstolo Marcelino, ele está mentindo contra a verdade. Ele está dizendo que o profeta Elias vai vir. Isto é um mito. Isto é um mito. E eu vou provar para você já já, tá? A outra coisa, irmão. Olha só que Jesus fala aqui para nós. Notai bem aqueles que provocam divisão em desacordo com a doutrina, afastais deles. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus pela revelação do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, leve a sério o que Jesus nos ensina. Ouça a voz do Senhor Jesus, a Bíblia, as palavras da Bíblia. Escute bem. Notai bem. Jesus quer para você ficar atento. Notai o que pregam. Notai bem aqueles que provocam divisão em desacordo com a doutrina. Afaste-se deles. Romanos 16, versículo 17. Vamos meditar, irmão. Irmãos, aqueles que estão causando divisões em desacordo à doutrina, irmão, os que causam divisões são falsos, os pastores da teologia. Os pastores da teologia, o apóstolo Marcelino, todos aqueles falsos profetas e apóstolos que causam divisões em desacordo às Escrituras. Irmão Roberto, como é em desacordo às Escrituras? É como eu acabei de falar, irmão. Quando o apóstolo Marcelino diz que o cavaleiro do cavalo branco é o profeta Elias, ele já causou um desacordo com a verdade da Bíblia. Quando o pastor diz que ninguém pode ser santo só foi Jesus, que ninguém pode ser perfeito, ele causou divisões, já causou divisões em desacordo com as Escrituras. Todos aqueles, irmãos, que não acreditam na palavra da Bíblia, por aprender dos seus pastores da teologia, as ovelhas aprendem com eles e faz com que as ovelhas fiquem contra a palavra da Bíblia, em desacordo com a Bíblia. Tem muitos, irmão, tem muitos. E é por isso que eu combato aquelas mensagens do Facebook, as mensagens das ilusões, porque eles estão de acordo, eles estão em desacordo às Escrituras. Eles não querem saber da Bíblia, mas ficam postando essas mensagens de espíritas, de católicos, essas mensagens de ator, de atriz, de outros também que já morreram aí. A Bíblia diz, irmão, se afastai deles. Se afaste dessas pessoas que estão em desacordo com a Bíblia. Se afastei. Jesus disse, se afastei. Mas não é para ter como inimigo. Quando a Bíblia fala isso, não é para você ter a pessoa como inimigo. Mas como se fosse irmão. Você vai falar com a pessoa normalmente. Como quando passar por ela, opa, tudo bem? Só e pronto. Mas não ande com essa pessoa para pregar o Evangelho. Porque vai haver confusão ali. Um fala uma coisa, outro fala outra e a pessoa vai ficar em dúvida. Se afastei dessas pessoas. Não ande com ela para pregar o Evangelho, porque vai causar divisões. Tá bom? Então olha só aqui, irmão.
Então eu vejo pastores dizendo sobre isso, são pessoas que causam divisões. Então eles acham que eu e meus irmãos aí é que causa divisões. Não, irmão, eu já revelei para vocês. O que causa divisões, contendas, são os pastores da teologia. E eu tenho provado para vocês, os vídeos que eu posto para vocês, eu tenho provado que Jesus fala uma coisa e eles falam outra. Ele interrompe Jesus. Ele contradiz a palavra de Jesus. Tá? Então tá aí, irmão, eu revelando para vocês. Olha só, irmão. Ah, irmão, é glória a Deus pela sabedoria do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, irmão. Apartando do santo mandamento que foi dado. Então os pastores da teologia se afastaram há muito tempo do mandamento que é a Bíblia, o ensinamento só da Bíblia. Eles se afastaram há muito tempo para estudar teologias, biologias, filosofia, dotado e mestrado, né? Doutorado e mestrado, ideologias, né? Biologias, e não sei o que mais que existe no mundo de sabedorias humanas. Deus, ele chama essas sabedorias humanas de animal, terrena, fábulas caducas e velhas. Deus chama os estudos da faculdade do mundo, que é teologia, como eu já falei, filosofias, biologias, ideologias, não sei o que. Deus chama de sabedorias velhas e caducas. Só traz contendas, confusão e engano para o mundo. Então é só aqui, irmão. Então muitos pastores se afastaram da Bíblia, irmão, para pegar seus diplomas, seus certificados. Por isso que você nunca viu na vida eles revelar o que eu estou revelando aqui para vocês. Só viviam na repetição. E até hoje ainda vive na história de José, de Davi, sei o que, e depois eles falam de bênção, milagre, Davi foi vitorioso, o Senhor prosperou Davi. Irmão, cada história dos nossos heróis da Bíblia tem um mistério a ser revelado para as ovelhas ficar atentas para a salvação dela. Então é só, irmão. Não, irmão, isso aqui é muito importante. Guarde isto no seu coração. Guarde tudo que eu estou falando aqui do Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Jesus, guarde no seu coração. Escuta, irmão. Não entrarão no reino quem discórdia da palavra de Deus. Irmão, isso é incrível. Irmãos, vão lá que eu acabei esquecendo aqui, né? Que é essa parte aqui, aí. Apartando do santo mandamento que foi dado. 2 Pedro 2:21. E esse outro aqui que fala, não entrarão no reino quem discórdia. Gálatas 6, versículo 1. Escuta, irmão, o que eu vou falar para vocês. Quando Jesus diz, olha, ele já veio, e o apóstolo Marcelino diz, não, ele vai vir na tribulação. O profeta Elias vai vir na grande tribulação. O cavaleiro do cavalo branco é o profeta Elias. Irmão, você tem duas opções. Acreditar no que Jesus falou ou nas falsas igrejas. Ou acreditar no falso apóstolo Marcelino, feiticeiro. E já vou mostrar para vocês a prova, Jesus revelando para os discípulos que o profeta Elias já veio. Eu tenho um mistério a ser revelado sobre a história de João Batista. E você vai conhecer daqui a pouco, tá, irmão? Então é aqui, irmão. Olha aqui, irmão. A prova. Todos aqueles irmãos que fiquem em desacordo com o que eu falo da Bíblia, porque não vão lá para conferir. Eles não vão lá para a Bíblia para conferir. Então todos aqueles que fiquem em desacordo com a palavra de Deus, o Senhor diz que não entrarão no reino de Deus. Não entrarão, irmão. Deus, ele não vai aceitar pessoas que acreditaram em outros evangelhos. Outros evangelhos em desacordo com a Bíblia. Quem passar para o lado do apóstolo Marcelino, o feiticeiro, o falso profeta,
todos vão se perder, não terão salvação. E relembrando, né, irmão, que eu acabo esquecendo, né, perdão, eu acabo esquecendo. Não vou dizer todos, né, claro, não vou dizer todos, porque muitos vão se afastar no momento certo do apóstolo Marcelino. Deus vai tirar o que ele conhece, Deus vai tirar, tá? Mas a maioria que vai estar junto com o falso profeta, que está com o espírito imundo das trevas, como a Bíblia diz, né? Os que foram enganados pelo falso profeta, que tinham o espírito imundo. Então a maioria vão se perder, porque ouviu mais o falso profeta, estava ouvindo mais o homem do que examinar as Escrituras. Então é só aqui, irmão. Não ultrapasse o que está escrito. 1 Coríntios 4, versículo 6. Irmão, isso aqui é sério, tá? Isso aqui é sério, irmão. Isso aqui é sério. Que os irmãos me acompanhem, tá, irmão? Me acompanhem o segundo vídeo, que eu vou trazer a revelação e provar para vocês que Jesus falou que Elias, o profeta Elias, já veio lá no templo de Jesus. Não perca o segundo vídeo, tá? Porque eu vou aqui revelar isso aqui, os mistérios que os pastores não revelam para vocês. Eles nunca disseram essas palavras para vocês, porque eles não são de Deus. Não é permitido eles revelar todos os mistérios, revelar os mistérios da Bíblia. Não é permitido, irmão, vocês saberem da verdade. E os pastores da teologia não são permitidos, porque o espírito da ganância que estão nele já deu para ele esse mandamento, que eles não podem revelar os segredos das Escrituras. Por isso que eles só falam de campanha de quebra de maldição, é bênção, é milagre, prosperidade. Venham para a quebra de maldição, é oração, Eles só falam isto, porque isto enche a igreja, isto agrada ao mundo, agrada a todos. Mas Jesus reclamou com essas pessoas que estavam indo atrás dele, por causa de bênção, por causa de comida, por causa de prosperidade. Jesus reclamou com essas pessoas, porque muitos estão indo para a igreja não atrás da palavra, não atrás dessas palavras aqui para obedecê-la, mas atrás de bênção, de milagre, de quebra de maldição, porque na verdade a maldição continuarão em vocês. Nenhum pastor da teologia vai libertar vocês da maldição, porque o pecado é uma maldição. O pecado já é uma maldição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos debaixo do pecado, debaixo de maldição, que é do pecado. Mas para se libertar desse pecado, é preciso aceitar Jesus, praticar a obra até o fim. Praticar, obedecer isso aqui é obra, irmão. Isso aqui é a obra. As palavras de Deus são obra. Você tem que obedecer o que Jesus manda até o fim, para obter a sua salvação. Então as pessoas, irmão, não estão atrás de dar palavra. Então eu quero dizer para vocês, irmão, que a maldição de vocês sobre aquela igreja que diz que venha para ser libertado da maldição, nunca vocês serão libertos da maldição. Porque essas mesmas pessoas que frequentam a igreja da teologia estão em pecados, estão ainda debaixo de maldição, estão em pecado. Quando você pratica pecado, significa que você está debaixo de maldição, está no pecado, está sendo escravo. Entende, irmão? Sacode, irmão, seja prudente. Jesus mandou que vocês sejam prudentes. Vamos lá, irmão, é só aqui. Olha só aqui, irmão. Questões absurdas. 2 Coríntios 2, versículo 23. Então o apóstolo Marcelino está pregando e ensinando questões absurdas. Absurdas, irmãos. Jesus disse que o profeta Elias já veio e ele disse que Elias não veio, que Elias vai vir agora. Isso é um absurdo.
Por isso que eu me indignei, e vi que ele não é o apóstolo de Deus, ele não é o profeta de Deus. Foi através dessa palavra aí, irmão, que eu me acordei. Só que é como eu falei, quando eu confio em alguém, não para botar minha mão no fogo por essa pessoa, não, jamais. Eu apenas confio e fico de olho se vai pregar outro evangelho. Quando eu confio na pessoa, eu confio na palavra da Bíblia que ela falou. Enquanto ela pregar o que vem das Escrituras, eu confiarei nessa pessoa até o fim, enquanto ela estiver pregando o que diz a Santa Escritura. Mas nós não devemos confiar na pessoa como seu braço forte, que ela não vai mais errar, que ela nunca mais vai... Não, irmão. Enquanto você não vê essa pessoa no pecado, enquanto você não vê essa pessoa pecar, enquanto você não vê essa pessoa contradizer a Bíblia, você pode confiar nessa pessoa, mas não de botar a mão no fogo por essa pessoa assim, que eu estou aqui dando exemplo, tá, irmão? Mas eu vou confiar nessa pessoa até o fim, enquanto eu ver as boas obras dela, tá? Mas se ela contradizer a Bíblia, se ela for além das Escrituras, eu me afasto dessa pessoa. É incrível, irmão. Então tem muitos pastores pregando absurdos. Tem muitos pastores pregando absurdo. O pastor que diz que ninguém pode ser santo, santo só foi Jesus, ninguém pode, não sejam perfeitos, sejam verdadeiros. Isto é um absurdo. Isso é um absurdo. É doutrina de demônio. Porque Jesus disse, seja perfeito como meu Pai é perfeito. E quem são vocês, pastores da teologia, para contradizer o meu Jesus? Se Jesus mandou pastores, seus bodes perversos, teimosos, vocês são teimosos e rebeldes. Deus está alertando e vocês continuam a desobedecer a ordem de Deus. Quem são vocês para interromper o meu Jesus? Quem são vocês? Eu estou na terra para obedecer somente ao meu Jesus. Se Ele mandou eu ser perfeito, eu vou ser perfeito até o fim. Eu vou ser santo até o fim. Doa quem doer, mas a santidade ela tem que ser até o fim. E não é pouco, não é buscar pouca santidade, não. Não é buscar pouca perfeição, não. Tem que buscar muito até o fim. Aí sim, quando você vencer a besta e tudo começar, Jesus vai aparecer. E você nunca mais, você vai receber a sua perfeição eterna. Você vai ser perfeito para sempre. Você não vai ter mais desejos, pensamentos de pecado. É isso que a Bíblia quer dizer. Mas enquanto Jesus não vem, Jesus diz que é para nós praticar a perfeição, ser perfeito, ser santo, fugir do pecado todos os dias, resistir ao pecado todos os dias. Isso é ser perfeito e ser santo, não pecar. Agora, o pensamento que nós temos de desejo de querer pecar, o diabo nos atenta a querer que nós caia, isso vai existir. Isso vai existir enquanto Jesus não vem. Mas Deus já deixou o mandamento, como falou para Caim. O pecado está à porta. Cabe você resistir, Caim. Bem assim, esse mandamento, irmão, é para nós hoje. E o mandamento também está no Novo Testamento. Cabe vocês resistir ao pecado. Caso você caia, se levante no mesmo dia. Se levante no mesmo dia, porque Deus não tem muito tempo. Deus não tem muito tempo com a mão em cima do seu servo. Então você se levanta, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde. Tá? Então é só aqui, irmão. Se alguém ensina outra doutrina, 1 Timóteo 6, versículo 3. Vamos lá, irmão. 1 Timóteo. Deixa eu olhar aqui, irmão, se não já acabou os minutos, tá? Então, irmão, nós vamos aqui para uma grande verdade aqui sobre questão de diáconos. Tanto faz diáconos como ombreiros.
Olha só, irmão, preste bem atenção. 1 Timóteo 3, versículo 6. Olha só, irmão. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quando o diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinando a muito vinho, não cobiçoso de sordida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Eu quero trazer, irmã, essa mensagem aqui a respeito do ombreiro. O ombreiro de Laranjeira, chamado Edinaldo Batista, que é ombreiro de Laranjeira. Ele publicou nas redes sociais, no meu Facebook, dizendo que não é para ser perfeito, seja verdadeiro. Então esse ombreiro, irmão, ele não está sendo respeitável com a palavra de Deus. E ele não merece o meu respeito e nem o respeito de Deus. Porque ele não está respeitando a palavra de Jesus. Ele está contradizendo. O diabo está usando este homem para contradizer o próprio Jesus. Como eu falei, irmão, se Jesus disse que é para mim ser perfeito, como o Pai é, eu devo obedecer à voz de quem? A de Jesus ou a deste ombreiro Edinaldo Batista, corrompido da verdade? Ele usa as suas emoções, ele usa as suas historinhas, que não sei o que Deus me tirou da beira da morte, não sei o que. Graças a Deus que Deus libertou ele para o salvar, mas ele está dormindo. Mas ele está dormindo por causa da prosperidade, prometida ao mundo. E está pervertendo o Evangelho. Então ele não merece o meu respeito e nem o respeito de Deus, porque ele está contradizendo o próprio Jesus. Então escolha, irmão, você tem duas opções: obedecer a Jesus para ser perfeito, ou obedecer esses filhos de Lúcifer. O diabo usa a boca de Edinaldo Batista para dizer para vocês que não precisa você ser perfeito. Escolha, você tem duas escolhas: obedecer a Jesus ou aos filhos do diabo. Que Deus tenha misericórdia dele. Que Deus tenha misericórdia e piedade dele. Porque Deus conhece os seus. E aquele que for de Deus mesmo, escolhido, predestinado por Deus, Deus vai trazer de volta. Tá, irmão? Agora vamos, irmão, para Provérbios, vamos para 1 Timóteo 6, versículo 3. Escute, irmão, escute bem, guarde tudo. Guarde tudo que eu estou revelando para vocês. E leve a sério. Todos aqueles que discordam da Bíblia, de todas as palavras que vêm da lei da Bíblia, não entrarão no reino de Deus. Leve a sério isso. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus, porque Deus vai pesar a alma de cada um. Para que não zombe e saiba que Ele é Deus. E saiba que tem profetas na terra, tem sábios na terra do Senhor. E Deus vai mostrar que tem profetas sábios verdadeiros e tem seus servos verdadeiros na terra. Daqueles que vocês estão desprezando. Deus vai provar para vocês. Tá? Então vamos lá, irmão. 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e é fatuado, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, defamação, suspeita maligna. Está aqui, irmão, tá? Eu estou aqui provando para vocês, irmão.
quando o apóstolo Marcelino diz que aqueles que se afastaram de Deus, que o Espírito Santo saiu, ele diz que não terão mais salvação. Ele diz que o Espírito Santo não vai mais voltar para aquele que se afastou de Deus. Isso é suspeita maligna e eu já bato o martelo e confirmo. É doutrina de demônio. Eu vou trazer um mistério para vocês, irmão. Essas pessoas, irmão, que estão seguindo o apóstolo Marcelino, o apóstolo Marcelino está querendo ser o quê? Está se colocando no lugar de Deus como juiz para julgar os coitados daqueles que se afastaram de Deus, para dizer que eles vão para o inferno. Que conversa é essa, irmão? Então tenham essa igreja do apóstolo Marcelino maligna, porque ele está se colocando como Deus na terra. Irmão, se acorde, tá? Eu vou trazer nesse segundo vídeo, no terceiro vídeo, a prova de que aqueles que se afastaram, Deus vai trazer de volta, Deus vai botar de novo o Espírito Santo. Eu vou provar por meio das Escrituras. Então tenha cuidado, irmão, tenha cuidado. Não fique só ouvindo os seus pastores, ouvindo, sem examinar isso aqui. Porque, como eu já falei, todos irão para o inferno. Todos aqueles que não examinaram as Escrituras e acreditaram mais nos homens do que em Deus. Aqueles que discordaram da Bíblia vão se perder. Prova, eu já mostrei para vocês, capítulo e versículo. Vão para as Escrituras, irmão. Vá para as Escrituras e leva a sério a palavra de Jesus. Então é só aqui, irmão. Então isso, irmão, isso é desacordo às Escrituras. Quando o apóstolo Marcelino diz que o Espírito Santo não vai mais voltar para aquela pessoa, isso é desacordo ao próprio Deus. E eu vou provar o próprio Deus falando que ele vai trazer de volta o que se afastaram. Deus vai injetar de novo o Espírito Santo naqueles que se afastaram. Não se isole naquele versículo que eles citam, que o que se afasta é possivelmente voltar para Deus. Não se isole, porque Deus revelou o mistério lá na frente. Revelou o mistério aos discípulos lá na frente. Nós temos aqui Hebreus, mas lá na frente Deus já revelou o mistério que não são revelados ao mundo. Então é só aqui, irmão. Então, irmão, a outra passagem também, quando ele diz que o profeta Elias vai vir na grande tribulação. Isso é desacordo à Bíblia. É em desacordo ao próprio Jesus. Porque Jesus já disse que Elias já veio. Então, é como a Bíblia diz. É suspeita maligna. Quando você vê alguém falar algo que não está na Bíblia, que não está escrito na Bíblia, são suspeitas.